Como que a gente faz para resolver essa questão? É muito simples, cara. Aqui a questão nos dá 3 equações termoquímicas, as suas respectivas entalpias e também a equação global dessa reação. Então, a primeira coisa que a gente tem que focar é na equação global. Vamos então observar a equação global que ele nos fornece na questão. Temos aqui no lado dos reagentes o óxido de ferro, o óxido ferroso, o monóxido de carbono, e esses dois reagindo formam ferro metálico e gás carbônico. Então isso quer dizer o seguinte, aqui nessas reações químicas eu tenho que eliminar cada uma das substâncias até que eu chegue nessa equação final. Então é muito simples, tá? A gente só precisa ter alguns cuidados e algumas cautelas. Primeiro passo para a gente resolver. A gente tem que ver o seguinte, quando eu for eliminar as substâncias aqui, eu tenho que eliminar de acordo com a equação global. Ou seja, se eu tenho o óxido ferroso aqui nos reagentes, eu tenho que encontrar uma reação química onde esse óxido ferroso esteja também nos reagentes, certo? Onde que a gente encontra então esse óxido ferroso nos reagentes? Aqui na segunda equação, certo? E aí vem o macete. Se ao observar as reações a substância já está como eu quero, ou seja, nesse caso aqui nos reagentes, então eu não vou mexer nessa equação a priori, certo? A priori eu não vou mexer nela. Vamos analisar agora o monóxido de carbono. Onde que ele aparece? Ele aparece aqui nessa primeira equação, aqui nos reagentes, ele já está nos reagentes, então não vou alterar essa equação. E existem duas formas da gente alterar a equação. Eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo, tá? A primeira é a gente simplesmente alterar aqui a entalpia. Para isso a gente precisa primeiro eliminar cada uma das substâncias para que ela possa ficar que nem a equação global, certo? Mas antes disso, vamos analisar aqui o ferro metálico, certo? Onde que ele está aqui nessas equações? Aqui na primeira também, nos produtos, ó. Ele está nos produtos aqui, conforme nessa equação global. E o dióxido de carbono, o gás carbônico, ele está nos produtos. Onde que ele está nos produtos aqui? Nessa primeira equação. Então, teoricamente, a gente não alteraria essa primeira equação porque a gente já tem o que a gente precisa. Ó. O monóxido de carbono está nos reagentes, o ferro e o dióxido de carbono também estão nos produtos. Então, eu não alteraria essa equação. No entanto, quando eu digo que a gente precisa organizar essas equações para que eu possa encontrar no final essa equação global aqui, isso também está incluso os coeficientes estequiométricos. Então, eu vou precisar eliminar também os coeficientes. E aí, nesse caso, entra o primeiro tópico de alteração da equação termoquímica, que é mexer aqui nessas concentrações, nesses coeficientes estequiométricos. Para isso, olha só, o óxido de ferro, aqui nessa segunda equação, ele tem 3 mols. Só que aqui na equação global tem 1. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mexer nessa equação aqui, certo? Eu vou alterar ela, mas não no outro sentido que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, eu vou alterar essa equação em que sentido? Eu vou encontrar um número que, dividindo esse número ou multiplicando, eu encontre como resultado 1. Ou seja, eu consiga tirar esse 3 daqui e fazer com que esse óxido ferroso fique com 1 mol apenas, certo? Como que eu faço isso? Eu posso dividir toda essa segunda equação por 3. Então, vamos fazer isso aqui. Ó, dividindo tudo isso aqui por 3, aqui vai ficar 1, 3 dividido por 3, 1. Então, vamos repetir aqui embaixo. Ó, segunda equação. Estou começando por essa segunda para a gente ir direto aqui na sequência da reação global, certo? Mas, se você quiser fazer pela primeira, pela terceira, não tem problema. Então, na segunda, dividindo toda essa equação por 3, a gente vai ter agora óxido ferroso, certo? Como eu dividi essa equação por 3, o dióxido de carbono vai ficar 1/3, certo? Depois, a gente vai ter também 1/3 para o óxido de ferro 3 e, por fim, 1/3 também para o monóxido. E aí, obviamente, isso também altera a entalpia. Então, aqui, a gente vai ter que essa entalpia aqui vai ser menos 36 dividido por 3. Mas não vamos mexer nisso por enquanto. A gente vai trabalhar com essas equações de entalpia
no final, né? Vamos fazer isso aqui por partes. Então pronto, eu já consegui eliminar esse 3 aqui. Então eu já tenho o óxido ferroso como eu quero. Agora vamos analisar a primeira equação, tá? Porque eu quero tirar aqui, ó, o monóxido. Eu quero fazer com que esse monóxido bem aqui fique igual a esse aqui, ó. Então como é que a gente vai fazer? Ora, aqui eu posso também transformar isso em 3, só que aqui tem um detalhe, né? Eu quero também pegar o ferro. Então eu posso fazer isso, eu posso dividir toda essa equação aqui por 2. Ou eu posso dividir por 3 também, mas nesse caso aqui eu aconselho você a fazer por 2, porque vai ficar mais fácil. Em que sentido? O ferro aqui, ó, ele é 1 mol. Eu preciso eliminar esse 2 daqui. Ah, mas eu preciso também eliminar esse 3 daqui. E aí, que impasse é esse? Por que eu vou escolher dividir a equação por 2 e não por 3, sendo que eu preciso colocar tanto ferro quanto monóxido para 1 mol? Bom, a questão aqui é que, basicamente, o ferro ele só aparece aqui, ó. Pode ver, a única equação química dessas 3 que você está vendo em que o ferro aparece é aqui. Então, ele vai ter a preferência, certo? Então, aqui a gente vai dividir toda a equação por 2, certo? E a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Dividindo por 2, o óxido de ferro 2, né, vai ficar 1 sobre 2, mais 3 sobre 2 CO, produzindo, agora eu consigo eliminar os 2 mols de ferro aqui, né, como você pode ver. Então aqui a gente vai ter o que a gente quer, que é o ferro normal sem o 2, né? Agora é 1 mol de ferro só. E aqui, 3 sobre 2 CO2, certo? Como eu falei, a gente não vai mexer ainda no ΔH, mas ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Se aqui é menos 25, então a gente vai fazer menos 25 sobre 2. Calma, depois a gente mexe nisso, tá? Então aqui, deixa eu só mostrar aqui pra vocês como tá ficando. Basicamente, o que eu fiz foi mexer nessa segunda e nessa primeira equação, tá? Vamos agora... E por fim, temos esta terceira equação. Como que a gente vai resolver ela? A gente tem que observar quem são os componentes que estão aqui que eu preciso transformar em 1 mol ou em 2 mols, né? Bom, essa equação aqui é a única das 3 em que, por exemplo, o dióxido de carbono ele está deste lado da equação, quando na verdade ele deveria estar aqui, é o que eu prefiro, é ele estar aqui, né? Porque eu tenho que fazer de acordo com a equação global, e o monóxido está aqui, ou seja, eles estão trocados aqui, né? E aqui entra o segundo ponto, né? O segundo tópico onde você pode fazer alteração nas equações, que é você inverter a equação. Se você inverte a equação, você vai inverter o sinal, né? Então aqui seria negativo. Só que nesse caso aqui, a gente não vai aplicar isso. Por quê? Porque aqui eu já tenho todas as substâncias onde eu gostaria, né? O óxido ferroso, ele aparece aqui, eu já consegui eliminar. O ferro, ele aparece aqui, eu já consegui eliminar e transformar ele nisso aqui. E aí é que tá. O dióxido de carbono, ele aparece em vários outros lugares, né? Como você pode ver aqui, ó, ele aparece aqui, certo? Então, como ele está aparecendo aqui, eu vou poder cortar, vou poder, na verdade, reduzir, né? Diminuir a quantidade de dióxido de carbono no final da equação. Nesse caso, eu não vou precisar inverter, porque ele está em maior quantidade, né? Sai daí, porra. Porra. Enfim. Desculpa aí. Tá me atrapalhando aqui esse viado. Enfim. Vocês entenderam? Basicamente é isso. Eu não preciso inverter esta equação, porque eu já tenho a quantidade de ferro, dióxido ferroso e também de monóxido de carbono ideal para alcançar essa equação global. Então, como o dióxido ele aparece tanto nessa equação, quanto nessa equação, o que vai acontecer no final das contas é eu precisar cortar as quantidades que tem dele para ficar só 1 mol. Não sei se você entendeu. Se você não entendeu, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar a entender um pouco mais, né, e tirar todas as suas dúvidas. Então, vamos agora trabalhar nessa equação aqui. Bom, aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer? Basicamente, como você pode ver, tanto CO2 quanto CO já estão na quantidade que eu preciso. Porém, eu preciso eliminar
esse carinha aqui e esse carinha aqui. São eles que estão me atrapalhando. Porque se você reparar, eles não estão aqui, eles não pertencem à equação global. E para que eu possa eliminar eles, eu tenho que dividir por algum número que eu consiga simplesmente cortar, simplificar. Ou seja, eu vou pegar esse cara e cortar com esse cara e esse cara aqui e cortar com esse cara aqui. Para isso, eu preciso fazer as divisões aqui. Como é que a gente vai fazer? Olha só, eu posso dividir todo mundo aqui por 6. Então, se eu dividir esse aqui por 6, ó, aqui vai ficar assim, 2 sobre 6, aqui é a terceira equação, certo? 2 sobre 6, que vai ficar Fe3O4, mais 1 sobre 6, CO2, produzindo 3 sobre 6, né? 3 sobre 6 desse rapazinho aqui, mais 1 sobre 6 do CO. Pronto, é isso aqui que eu vou ter no final das contas. E aí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou agora trabalhar com isso aqui? Vou fazer aqui uma limpeza nessas questões aqui para você visualizar melhor. Olha só. Bom, depois de organizar então as equações, né, para ficar mais estruturado, né, para você não se perder, agora a gente vai fazer as eliminações das substâncias. Olha só, vamos começar aqui pelo Fe3O4. Vamos ver aqui nas outras equações onde que esse cara aqui pode ser eliminado. Bom, 2 sobre 6 Fe3O4. Onde é que ele aparece de novo? Aqui. Só que aqui ele está 1/3. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai diminuir esse 2/6, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai simplificar. Simplificando aqui, ó, dividindo 2 por 2 e 6 por 2, a gente vai ter 1/3. E aí, nesse sentido, a gente pode agora, ó, cortar esses dois. Bom, aqui, vamos deixar esse dióxido aqui para depois e vamos logo cancelar esse Fe2O3. Aqui tem 3/6, a gente pode simplificar também. Dividir por 3 em cima e embaixo, então isso aqui vai dar 1 sobre 2. Onde que tem o óxido de ferro 2 novamente? Aqui, e ele também é meio, então a gente pode simplesmente cortar aqui e cortar aqui. Pronto, eu já consegui eliminar os dois caras que estavam me atrapalhando. Nesse sentido agora, a gente pode montar a nossa equação global, que ela vai ficar assim, ó. FeO mais CO, né, que é o monóxido de carbono. E aqui você, nesse caso, como é que a gente faz para chegar nesse 1? Que se você percebeu, nós temos CO aqui, 3/2. Temos também 1/6 aqui. E temos também, novamente aqui, 1/3. Para que a gente possa chegar no valor de 1 mol, basta subtrair 3/2 de 1/6 e de 1/3. Subtraindo isso, a gente vai chegar nessa resolução aqui, ó. O mesmo vai servir para o CO2. Se você perceber, ele tem a mesma quantidade, ó, 1/3 aqui, meio aqui e 3/2 aqui em cima, ó, como você pode perceber. Então, nesse caso, a gente pode simplesmente colocar ele aqui. E o ferro, a gente já tinha calculado antes, né? Que é esse valor aqui. Pronto, cheguei na equação global. E agora só falta uma única coisa, que é a gente pegar os valores de ΔH. Agora sim a gente vai trabalhar com eles. Bom, o ΔH da primeira equação, que era menos 25, ele ficou menos 25 sobre 2. O ΔH da segunda equação, vamos voltar aqui só um minuto, ele era menos 36, certo? Então como é que a gente vai trabalhar com isso? A gente vai fazer aqui, ó, menos 36 dividido por 2. E por fim, esse aqui, que seria 47, certo? 47, isso. 47 sobre 2. Pronto. Então agora a gente vai fazer o quê? Somar todos esses carinhas. Então a gente vai fazer assim. A gente vai pegar ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, que é igual ao valor que a gente quer. Então a gente vai fazer menos 25 sobre 2 mais menos 36 sobre 2 mais 47 sobre 2. Se a gente fizer um pequeno cálculo na calculadora, a gente vai ver que o ΔH total é igual a menos 17 kJ por mol, certo? Eu coloquei nas alternativas quilocalorias, mas o correto é kJ por mol. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.